Olá, povo de Deus, tudo bem? Você sabe qual é a chave para a vitória na vida espiritual? Fique comigo até o final desse vídeo e vamos aprender juntos através da Bíblia Sagrada. No livro de Daniel, capítulo 1, versículo 1 em diante, vemos a história incrível, magnífica, extraordinária do profeta Daniel. Primeiramente, queridos irmãos, vemos que o povo de Israel estava totalmente rebelde contra Deus. E por causa dessa rebeldia, Deus entrega nas mãos do rei Nabucodonosor Joaquim, rei de Judá, e também alguns utensílios da casa de Deus. E depois que Nabucodonosor cerca a Jerusalém, ele fala para Aspenaz, chefe dos eunucos, levarem alguns cativos para a terra da Babilônia. Aspenaz: sim, senhor rei, leve dentre os filhos de Israel tanto da linhagem real como também dos nobres, jovens sem nenhum defeito, Aspenaz, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, que sejam competentes para que possam trabalhar junto comigo dentro do Palácio Real. A estes, Aspenaz, você deve ensinar a nossa cultura e a nossa língua. Então o rei determina que por 3 anos eles ficassem aprendendo da cultura e da sua língua, e comendo das finas iguarias do rei e também do seu vinho. Em outras palavras, comidas que eram contra os princípios de Deus. E entre esses jovens se encontravam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que depois disso tiveram seu nome alterado. O Daniel passou a ser Beltesazar, Ananias, o de Sadraque, o de Misael, o de Mesaque, e o de Azarias, o de Abidnego. E acho que todos nós, em algum momento de nossas vidas, já ouvimos falar desses 4 nomes. Vemos agora 4 jovens longe da sua casa, longe do seu povo, talvez longe da sua família, numa cidade, num país pagão, obrigado agora a trabalharem como escravos e comerem das coisas que iam contra os mandamentos e os princípios da lei de Deus. Vejamos agora o que esses 4 jovens decidiram então fazer. E agora, Daniel, o que a gente vai fazer? Pois é, eu não vou me contaminar com as finas iguarias do rei. Nós não podemos fazer isso. Estaremos indo contra os mandamentos do nosso Deus. Mas, Daniel, se a gente não comer, o rei vai mandar nos matar. Vamos confiar no nosso Deus e ele vai nos livrar dessa. Eu vou conversar com o chefe para que a gente não coma das finas iguarias do rei, nem beba do seu vinho, porque vai contra os princípios do nosso Deus. E aí, Daniel, tudo bem? Cara, eu tenho medo do que o rei pode pensar. E foi ele quem determinou a comida e a bebida para vocês. E quando ele vê vocês, vê o rosto de vocês, que pode estar mais abatido do que os outros jovens da idade de vocês, ele pode querer me matar. Senhor, tudo que eu peço para vocês são 10 dias. 10 dias nos dando legumes a comer e água a beber. E se nesses 10 dias a nossa aparência não ficar melhor que a dos outros jovens, aí sim nós podemos comer a ração diária do rei. E no versículo 15 de Daniel 1 diz assim: no fim dos 10 dias a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, ele dava legumes. E por causa, queridos irmãos, desse posicionamento, Deus foi com esses 4 jovens. E no versículo 17, diz que Deus deu todo o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e a sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. E por isso, no capítulo 2 de Daniel, Daniel interpreta o sonho do rei de Nabucodonosor. E se você até aqui está gostando da mensagem, Deus está falando ao seu coração, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e deixe o seu like, porque isso é muito importante para o crescimento do canal. E continue comigo nessa história de Daniel para você entender qual é a chave para a vitória. E no capítulo 2 de Daniel, versículo 1 em diante, o rei Nabucodonosor teve um sonho que acabou o perturbando muito e fez com que ele perdesse o seu sono. Então o rei manda chamar todos os magos, os feiticeiros e os encantadores de toda a terra da Babilônia para que lhe declarassem o seu sonho. E diferente da história de Faraó com José do Egito lá em Gênesis, quando também o faraó teve um sonho, mas ali o faraó conta para José do Egito o seu sonho e José o interpreta. Aqui não, queridos irmãos, aqui o rei Nabucodonosor não conta o sonho para os magos e encantadores, nem para Daniel. Até porque o rei tinha se esquecido do que ele tinha sonhado. Então esses magos e encantadores chegam até o rei e dizem para ele contar qual foi o sonho que ele teve.
que aí eles dariam a interpretação. Mas como eu disse antes, o rei não sabia, não se lembrava qual era o seu sonho. E olha o que ele diz no versículo 5. Respondeu o rei e disse aos caldeus: uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas em monturos. O rei disse que se os magos e encantadores não revelassem o sonho para ele, todos seriam despedaçados. E olha o que os magos e encantadores falam para o rei: se o Senhor não nos contar qual foi seu sonho, não tem como nós desvendarmos ele para o Senhor. Não há mortal na terra que possa revelar esse sonho para o Senhor. A coisa que o Senhor exige é muito difícil, disseram os magos e encantadores para Nabucodonosor. Só quem pode revelar isso são os deuses que eles criam. Mas esses deuses, disseram eles, não vivem entre os homens. E depois dessa resposta, queridos irmãos, o rei se enfureceu e se irou grandemente e mandou matar todos os sábios da Babilônia, e incluindo Daniel e seus amigos, porque também eram sábios da Babilônia. Então, quando Daniel soube que ele e seus amigos seriam mortos, ele se colocou diante da presença do rei e pediu um tempo para que ele pudesse revelar ao rei o seu sonho. Vocês ficaram sabendo que o rei colocou um decreto para matar todos os sábios da Babilônia? Isso é sério mesmo, Daniel? E por que ele fez isso? Porque o rei teve um sonho, e aí então ele chamou os magos, os encantadores e os feiticeiros para que alguém pudesse desvendar esse sonho para ele, revelar esse sonho para ele. Eu acho que ele não se lembra desse sonho, mas ninguém houve que pudesse revelar. Então ele se irou e se enfureceu e disse que vai matar todos os sábios da Babilônia. Mas e agora, Daniel? Nós vamos morrer também. O que nós vamos fazer? Só tem uma coisa que nós podemos fazer. Vamos ter que nos ajoelhar e clamar ao nosso Deus, pedir a Ele misericórdia, para que Ele nos revele esse mistério, e assim nós não morramos junto com os outros sábios da Babilônia. Sim, Daniel, é verdade. Vamos orar ao nosso Deus, vamos clamar por misericórdia da parte dEle, e Ele vai nos atender, Ele vai nos ajudar. Então, depois disso, foi revelado o mistério a Daniel, numa visão da noite. E Daniel e seus companheiros exaltaram e engrandeceram o nome do Deus Altíssimo. Amém, queridos irmãos? Glória a Deus, queridos irmãos. Então Daniel se coloca na presença do rei, conta ao rei o sonho que ele teve, dá a interpretação do sonho, que se tratava das coisas do tempo do fim, dos nossos tempos. O rei Nabucodonosor então fica espantado, cai de joelhos diante de Daniel, exalta o Deus de Daniel, o nosso Deus, faz de Daniel governador de toda a província da Babilônia, dá presentes a Daniel e também aos seus amigos. E depois de tudo isso, queridos irmãos, vamos para o capítulo 6 de Daniel, quando Daniel vai para a cova dos leões. E aqui já havia passado muitos anos e já não se tratava mais do mesmo rei Nabucodonosor. Agora, quem comandava aqui era o rei Dário. Mas mesmo com a mudança de reis, vemos que Daniel sempre teve cargos de peso aqui na terra da Babilônia. Os reis aqui da época gostavam da liderança de Daniel, do trabalho de Daniel. Ele era excelente no que ele fazia, porque Deus era com ele. E vemos aqui no capítulo 6 de Daniel, que Daniel se distinguiu entre todos os outros administradores que trabalhavam com o rei. No versículo 3 do capítulo 6 diz assim: então o mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes e sátrapas, que eram administradores, porque nele havia um espírito excelente. E por causa disso, queridos irmãos, o rei Dário gostava muito dele e pensava em estabelecê-lo como governador de todo o reino. E por conta disso, os outros presidentes e os outros administradores tinham ciúmes de Daniel. E aí então, o que eles faziam? Tentavam pegar Daniel fazendo alguma coisa errada para que pudesse o acusar ele contra o rei. Mas diz a Bíblia Sagrada no versículo 4 que eles não conseguiram fazer isso. E por quê? Porque ele era, Daniel, fiel e não se achava nele nenhum erro, nem nenhuma culpa. Pô, que cara chato esse Daniel, cara. Ele não faz nada com que a gente possa acusar ele diante do rei. Eu acho que só tem uma coisa que a gente pode fazer para pegar esse Daniel. E é na lei do Deus dele. Vimos que ele é fiel, fiel demais ao seu Deus. Se nós implementarmos algo ao nosso rei, que ele não possa adorar o seu Deus durante 30 dias, eu acho que ele vai continuar adorando o seu Deus e aí nós vamos pegar ele. O que vocês acham? Cara, eu acho que isso é uma boa. Só assim ele vai desobedecer ao nosso rei. E assim ele vai perder o seu governo, vai ser jogado na cova dos leões e vai ser morto. Nós vamos tomar o lugar dele. Então assim eles foram até o rei, apresentaram ao rei esse decreto e o rei assinou esse decreto. Durante 30 dias, nenhuma pessoa poderia adorar a outro Deus se não fosse o rei Dário.
E se caso fizesse isso, seria jogado na cova dos leões. E veja, queridos irmãos, o que Daniel fez no versículo 10 do capítulo 6, quando ele descobriu sobre isso. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Vemos aí, queridos irmãos, que no momento crucial na vida de Daniel, quando um decreto novamente estava sendo assinado, um decreto de morte, Daniel passa por 2 decretos. Quando ele soube desse decreto agora, já mais velho, mais experiente, mais agarrado e firme junto com Deus, ele fez o que era de seu costume: adorar ao nosso Senhor Deus, invocar o nome do nosso Senhor Deus. E assim os presidentes e administradores tiveram como culpar a Daniel. Então eles foram até o rei e falaram para o rei que Daniel estava descumprindo a ordem do rei e adorando e invocando outro Deus que não fosse ao rei Dário. Então o rei, muito triste, se sentindo muito mal, fez com que trouxessem a Daniel e o jogassem dentro da cova dos leões. E o interessante, queridos irmãos, que no versículo 18 diz que o rei Dário não dormiu a noite inteira, perdeu o sono. Ficou a noite inteira em jejum por causa do que tinha acontecido com Daniel. Para você ver o quanto esse rei gostava de Daniel, o quanto Daniel era estimado dentro dessa terra, da terra de Babilônia. Então o rei se levantou bem cedo e foi correndo até a cova dos leões, para ver se a Daniel ainda estava com vida, para ver se o Deus de Daniel o poderia ter livrado dos leões. Então o rei chega lá triste e chama pelo nome de Daniel: Daniel, você está aí? Esse Deus a quem tu serve pode ter te livrado dos leões? E aí vem um dos momentos mais lindos de todos, queridos irmãos. Daniel fala: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou seu anjo para fechar a boca dos leões. Amém, queridos irmãos? Dê um glória a Deus por esse Deus vivo a quem nós servimos. E Daniel diz: porque em mim foi achada inocência. Não fiz nada contra o meu Deus e também não fiz nada contra o Senhor. Então depois disso o rei se alegra sobremaneira e tira Daniel lá da cova dos leões e joga aqueles outros presidentes e administradores, sua família e seus filhos, e joga eles todos na cova dos leões. Meus queridos e minhas queridas irmãs, vimos aí a incrível trajetória do profeta Daniel. E nessa história vimos aí 2 aspectos do que são a chave para a vitória na nossa vida espiritual, para herdarmos o reino dos céus um dia quando Jesus Cristo voltar. E o primeiro aspecto a destacar aqui, queridos irmãos, é a fidelidade. Daniel, quando foi levado cativo de Jerusalém para um lugar no qual ele não conhecia, para viver num lugar pagão como um preso, ele e seus amigos poderiam agora comer das melhores comidas que o rei servia, as finas iguarias do rei. Eu pensando para mim, queridos irmãos, se eu estivesse no lugar de Daniel, talvez eu ia querer comer das finas iguarias do rei, a melhor comida, para me tornar amigo do rei, para me tornar amigo dos outros daquele país, fazer amizade, me enturmar, e assim talvez não morrer, e assim talvez um dia subir de cargo. Mas Daniel e os seus companheiros não pensaram assim. Eles reprovaram tudo isso, tudo que era o melhor do que o rei poderia oferecer, porque esse melhor transgrediria os mandamentos de Deus, iriam contra os princípios de Deus, e para eles era tudo o que importava. Eles não estavam se importando com as suas vidas, com o que aconteceria com eles naquele país pagão. E sim, eles se determinaram, não importava o lugar onde eles estivessem, obedecer os mandamentos de Deus, ser fiel a Deus até a morte, se fosse isso necessário. E por causa dessa fidelidade, no início, quando eles chegaram lá, foi que Deus concedeu a Daniel sonhos e visões, para ele poder interpretar o sonho do rei Nabucodonosor e também ser livres da morte, do outro decreto que teve, que seriam mortos todos os sábios da Babilônia. Se Daniel não tivesse sido fiel lá no início, ele talvez não receberia de Deus esse dom de visões e de sonhos, e não poderia interpretar o sonho do rei. Vemos aí, queridos irmãos, que uma coisa liga a outra. E o segundo aspecto da chave para a vitória
é a oração. Vemos aí que em todos os momentos de decreto que saiu, Daniel e seus amigos se colocaram em oração. Se colocaram de joelhos diante do nosso Deus, clamando por misericórdia e clamando pela ajuda do alto. Não confiando em si próprios, mas pedindo ajuda do Deus Todo-Poderoso e crendo no seu poder. Vemos que quando saiu o decreto para matar todos os sábios da Babilônia, quando Daniel soube disso, ele e seus companheiros se colocaram em oração, clamando a Deus, e Deus revelou o mistério a Daniel numa visão da noite, por causa que ele estava de joelhos orando, ele e seus companheiros. Quando Daniel soube do decreto, que não poderiam adorar mais ao seu Deus e somente ao rei Dário, Daniel fez o que ele costumava fazer, que era orar 3 vezes ao dia, em adoração e exaltação ao nosso Deus Todo-Poderoso. Daniel, ele não fechou as janelas para orar. Daniel, ele não se escondeu nesse momento para orar. Mas ele sabia, ele tinha certeza quem era o Deus a quem ele servia. E nesse país pagão onde ele estava, ele não poderia deixar de adorar esse Deus como ele fazia todos os dias, porque senão talvez ele estaria demonstrando para essas pessoas desse país pagão falta de fé no Deus a quem ele servia, no Deus verdadeiro. E por isso ele continuou a fazer o que ele fazia, estava acostumado a fazer todos os dias. E Deus o livrou mais uma vez, queridos irmãos. E a pergunta que eu faço para você e para mim no vídeo dessa noite é: será que estamos sendo fiéis a Deus? E pessoas de oração? Eu fiz um outro vídeo aqui no canal recentemente sobre a fidelidade e vou deixar aqui embaixo para que vocês assistam depois desse vídeo. Precisamos ser pessoas de oração assim como era Daniel, para que no momento difícil, no momento em que vier as dificuldades, assim como teve Daniel e seus companheiros, possamos ser fiéis a Deus, mesmo que isso nos cause a morte, porque o nosso Senhor Jesus Cristo disse: não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Ou seja, não temam os que podem tirar a tua vida, mas não podem tirar a tua vida lá, ó, no céu. Que possam tirar a tua salvação. Temos que temer aquele que pode tirar a nossa salvação, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós morrermos aqui salvos, um dia vamos ressuscitar para viver eternamente ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo. E se o seu desejo é, a partir de hoje, se tornar fiel e um homem de oração assim como Daniel, nós vamos orar juntos agora. Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, Deus Santo, Criador dos céus e da terra, louvado, exaltado e engrandecido seja o teu nome, Pai. Te damos graças, Senhor, pela tua bondade, a tua misericórdia, a tua fidelidade. O Senhor é fiel a nós, Pai. Eu venho clamar a Ti que o Senhor nos ensine a sermos pessoas de oração, para também sermos fiéis a Ti, tanto no pouco como no muito. Vimos aqui a história incrível de Daniel e de seus companheiros, Pai, que eram fiéis a Ti, homens determinados a Te obedecer, homens de oração, querido Deus. Eu venho clamar que o Senhor nos torne pessoas semelhantes a Ele e principalmente semelhantes a Ti, para que no momento difícil, talvez no momento de decreto aqui nessa terra, se nós estivermos aqui, possamos entregar a nossa vida a Ti e não nos submetermos aos reis desse mundo. Por favor, querido Deus, eu imploro, eu peço e eu suplico a Ti em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, se o Espírito Santo falou com você na mensagem de hoje, tudo que eu te peço é se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, comente, compartilhe, porque tudo isso ajuda no crescimento do canal, queridos irmãos. Aqui no primeiro link da descrição eu vou deixar 720 receitas, 0 açúcar e 0 glúten, para você que quer cuidar do seu corpo, que é o templo do Espírito Santo. Então, uma boa noite a todos, queridos irmãos, uma boa manhã ou uma boa tarde, dependendo da hora que está vendo o vídeo. Fiquem todos com Deus.